Olá, queridos amados irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Hoje eu estou aqui para falar sobre jejum. Eu quero ler em duas passagens das Escrituras, em profeta Zacarias e em profeta Isaías. Eu quero mostrar o que está escrito e que o jejum não é isso que nós conhecemos, que é nos apresentado dentro do sistema religioso, dizendo que nós não devemos comer ou para fazer algum tipo de pirraça para Deus, para que Ele nos responda algo que nós estamos implorando, ou que esse jejum nos vai trazer algo espiritual, que vai nos fazer nos fortificar espiritualmente falando, o que não tem sentido. Mas o simples fato de deixar de comer não agrada ao Pai, não diz nada a Ele. Como nós sabemos e a própria Escritura nos diz, Ele não muda. E então nós não podemos dizer, mas isso aí é no Antigo Testamento. Não, Ele não muda. Então vamos à leitura e ver o que está escrito. Ok? Vamos começar pelo livro de Zacarias, no capítulo 7, a partir do verso 1, que diz assim: No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Aqui você pode ver que eles estavam na Pérsia, né? Porque o rei Dário não tem nada a ver com Israel, era um rei persa. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos exércitos e aos profetas. A pergunta que eles fariam seria esta: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Olha só, eles estavam fazendo algo, mas por algum motivo eles resolveram pensar: bom, será que nós devemos continuar fazendo isso? Será que isso realmente é o que agrada ao Pai? E mandaram perguntar aos sacerdotes e aos profetas. Enviaram uns homens para perguntar: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou. Aqui quem está falando? O profeta Zacarias. Aqui eles mandaram perguntar para os sacerdotes e para os profetas. Mas o Pai não fala através dos sacerdotes, mas sim de profetas. Ok? E aqui ele fala através do profeta Zacarias. O que está escrito? No verso 4 diz: Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? O Pai pergunta: ei, quando vocês jejuaram, foi para mim que vocês jejuaram? Aí ele continua perguntando: e quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que vocês faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. O que isso tem a ver com jejum? Aí você se pergunta. Querido, leia o contexto. Está explicado. Ele está falando assim, quando vocês ficam sem comer, é para mim que vocês estão fazendo? Tem certeza que é para mim? Por acaso, quando vocês comem, é para mim ou é para vocês mesmos? Então, queridos, o que ele está dizendo é: o fato de vocês comerem ou ficar sem comer é para vocês. Esse jejum aí não me agrada, não é para mim. Aí ele continua dizendo: não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas? Ou seja, um profeta anterior a Zacarias já havia falado sobre isso.
Na verdade, talvez mais, né? Que diz aqui os antigos profetas. O que eles diziam? O que os antigos profetas diziam? Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, ou seja, seja usual entre vocês ser justos. Administrem, façam, pratiquem, a verdadeira justiça, sejam justos. Não peguem o que não é de vocês, dividam o que vocês têm com o seu próximo, amem o próximo. Mostrem misericórdia, tirem toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio do seu coração. Perdoe. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Ame o seu próximo. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Não pise ainda mais naqueles que precisam de ajuda, naqueles que necessitam de algo. Nem tramem maldades uns contra os outros. Esse é o verdadeiro jejum. Ok? Esse é o verdadeiro jejum. Agora vamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, para a gente confirmar isso e ver o que o profeta Zacarias falou que os profetas antigos tinham dito, e um deles é o profeta Isaías. Ele disse assim, Isaías 58, verso 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Isso é o Pai falando a Isaías. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Pai. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem. Ele não vê. Porque nos humilhamos, ele não repara. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Olha o Pai falando. E exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Olha o jejum do pessoal. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vê, esse jejum de ficar sem comer não é isso que ele quer. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? Você se entristece, nem lava o rosto, né, como o nosso próprio Salvador disse para que nós venhamos a fazer, e fica sem comer. Será que é isso que agrada? Ele está falando no verso 5. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e de cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Agora ele vai falar o que ele quer, claramente. Verso 6. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Ele está fazendo uma pergunta. Será que não é esse o jejum que eu quero? O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça. Ou seja, a mesma coisa que o profeta Zacarias falou. Ser justo. Desamarra as correntes da injustiça. Seja justo. Desatar as cordas do jugo. Tira o jugo do seu próximo. Pôr em liberdade os oprimidos. Solta os que estão presos. E romper todo o jugo? Não é isso que ele deseja? Ele está perguntando. Ele continua perguntando. Não é partilhar sua comida com o faminto? Olha aí. A abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Isso é jejum. Isso é jejum. Aí sim a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda.
Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aí sim. Não adianta fazer pirracinha. Eu não vou comer enquanto não me der. Eu vou ficar 3 dias de jejum. Eu vou fazer jejum de 21 dias. Isso é pirracinha. Não é isso que ele ensina aqui. Não é isso que a palavra ensina. Leia as Escrituras para você aprender o que as Escrituras ensinam e não o que o líder religioso diz. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Acho que tá bom até aqui, né? Acho que ficou claro, querido. Leia Isaías no capítulo 58, leia Zacarias capítulo 7. Esse é o verdadeiro jejum. Vou ler de novo. Assim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Pai estará na sua retaguarda. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e com renúncia própria, renunciando à sua própria vontade, satisfizer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua luz e a sua noite será como o meio-dia. Querido, é amor ao próximo, ame o seu próximo, esse é o jejum. Isso é que vai chamar a atenção do Pai para a sua causa, para a sua necessidade. Da mesma forma que você olhar para a necessidade do seu próximo, o Pai vai olhar para a sua necessidade. Não é isso que ele fala, que o nosso Salvador fala naquela parábola. Ele perdoa a nossa multidão de pecados e a gente não perdoa um pecadinho, não tem misericórdia de uma coisa, uma ofensinha que fizeram com a gente. É a mesma coisa. O que você faz para o seu próximo é o que ele faz para você. É claro e óbvio isso. Abra os seus olhos. Então, quando aí você fala, mas Jesus falou que aquela casta de demônios só sairia com jejum e oração. Queridos, é esse jejum aqui. Se você ama o seu próximo, se você faz isso que está escrito aqui, o Pai e o Filho não se contradizem porque eles são um só, jamais se contradizem. Então, você às vezes, nós queremos às vezes, porque uma palavra parece contradizer a outra, querido, pesquise. Não pense que há contradição entre o Pai e o Filho. Não há. Pesquise, busque, para saber o que realmente é a verdade. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Pesquise e leia, que o Pai nos dará entendimento e discernimento para compreender o que Ele realmente quer de nós. O jejum verdadeiro é amar ao próximo, fazer as coisas negando a nós mesmos para amar o nosso próximo. Tá ok? Leia que você verá a verdade. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se no nosso canal que você vai ter mais vídeos aí ilustrativos para despertar você. Muito obrigado por ter assistido. Que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.